Meus irmãos em Cristo, Pai seja com todos. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui para compartilhar Sua santa e divina palavra. Quero dizer a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje, a derrota de Adão, a vitória de Cristo. Os amigos e irmãos que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixem seus comentários. Se gostar também do conteúdo, deixa o like, será muito bem-vindo em nome de Jesus. Então vamos à leitura da palavra de Deus, aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldito é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará todos os dias da sua vida. Uau, que texto interessante. Então, queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus e amigos irmãos em Cristo Jesus, aqui nós temos a sentença do Criador para o homem quando este desobedeceu a ordem divina. Antes que ele caísse no pecado, na desobediência da palavra de Deus, eles eram livres para comer de todos os frutos das árvores que havia no jardim do Éden. Eles desfrutavam da harmonia com Deus. Enfim, havia plena felicidade entre o casal, havia uma paz que só ali poderia eles desfrutar desta paz, dessa harmonia com o seu Criador. Mas após eles não perseverar, não vigiar na graça de Deus, eles caíram nesse tremendo pecado. A satisfação do apetite foi o ponto principal, que Eva caiu na transgressão do pecado. E ao longo das gerações, a palavra de Deus nos mostra que a humanidade ela tem caído nessa transgressão por não exercer o domínio próprio em suas vidas. Mas vamos ler mais a palavra de Deus, ao qual nos diz o seguinte. Em Romanos capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, que foi Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Louvado seja Deus. Então vemos aqui o apóstolo Paulo comentando este mesmo assunto em seu tempo, e ficou registrado para o nosso aprendizado, que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu plano infalível, nas eras eternas, já tinha providenciado o meio pelo qual poderia resgatar a humanidade. Adão não passou no teste, mas Deus já tinha um plano para resgatá-lo, graças a Deus por isso. E aí ele fala que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, ou seja, todos os seres humanos se tornaram pecadores. Mas pela graça de Deus, por intermédio da obediência de um só, que foi Cristo Jesus, muitos terão a oportunidade de se tornar justos. E não somente se tornarem justos, mas de voltar um dia, pela graça de Deus, a ter harmonia com Deus plenamente como era antes do pecado. Deus seja louvado em nome de Jesus. Então, nesse estudo da palavra de Deus, iremos ver a importância de todos, sem exceção, exercer o domínio próprio em suas vidas. E aqui diz mais aqui a palavra de Deus, aqui, lendo mais,
No deserto da tentação, Cristo defrontou as grandes tentações principais que assaltariam os homens. Então, quando o Salvador veio cumprir a sua grande missão por toda a humanidade, ele lá no deserto enfrentou as piores tentações que o inimigo pôde inventar, pôde exercer ali para tentar desanimar a Cristo, para tentar frustrar o plano divino. Mas Jesus Cristo estava plenamente preparado para aquele momento. E um detalhe importante, no ponto que Adão e Eva caíram, Cristo veio justamente mostrar que é possível, quando alguém se apega a Cristo Jesus pela fé, é possível o homem vencer assim como Cristo venceu. Louvado seja Deus, né? Então vamos ver mais aqui. Ali enfrentou sozinho o inimigo astuto e sutil, vencendo a primeira grande tentação que teve que ver com o apetite. Então foi justamente onde Adão, naquele ponto ali que Adão caiu, Adão e Eva caíram, Cristo veio ali no deserto, passou 40 dias e 40 noites jejuando, e isso nos mostra o exemplo da grande submissão do Filho de Deus, mostrou e provou para o universo inteiro que é possível vencer esse inimigo astuto e sutil, como diz aqui a palavra de Deus. Então ali quando o inimigo aparece ali com as suas sugestões maldosas, e aparentemente poderia ele imaginar que venceria o Filho de Deus, foi onde ele teve a grande derrota. Pois o Senhor Jesus, respondendo às suas sugestões, disse para ele: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali, Jesus Cristo venceu a primeira tentação e vamos prosseguir com a leitura da palavra de Deus. A segunda tentação tem tudo a ver com a presunção, né? Presunção é aquela fé falsificada. E falando em presunção, no início, quando Deus disse a Adão e Eva que eles não poderiam comer do fruto proibido, pois se eles comessem, eles morreriam, posteriormente veio o inimigo por trás e disse que eles não morreriam. Então, Eva ela deixou de crer na verdade, na palavra de Deus, para crer na mentira de Satanás. Isso é presunção. Então, aqui é o segundo. A segunda tentação tem a ver com a presunção, porque se eles tivessem, principalmente Eva, tivesse crido em Jesus Cristo, na sua palavra, levado a sério as palavras de Deus, certamente ela não teria caído naquele momento. Então o inimigo ele apresenta a segunda tentação aqui, ordena que Cristo se lance de uma determinada altura, pois estaria escrito que os seus anjos o guardariam para que ele não tropeçasse em alguma pedra. Cristo ele não faz a vontade do inimigo, pois ele estava preparado também para aquele momento. E vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. A terceira é com o amor do mundo. Então, quando ele perdeu as duas primeiras tentações para Cristo, ele continua e vai para a terceira. E a terceira tem tudo a ver com o amor do mundo. A Bíblia diz que o Satanás, em um momento, revelou a Cristo, mostrou este mundo, este planeta Terra e os reinos deste mundo dos melhores aspectos possível e a glória deles. E disse, se tu prostrar e me adorar, tudo isso será teu.
Então aqui neste momento, o Senhor Jesus ordena, diz o seguinte: está escrito, somente adorarás o Senhor teu Deus e a ele servirás. Retira-te, Satanás. Então Satanás foi obrigado a se retirar da presença do Filho de Deus, perdendo a batalha. E o Senhor Jesus vencendo todos esses conflitos por causa dos seres humanos em favor dos mesmos. Então, queridos irmãos e amigos ouvintes, vemos que a palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, falando deste assunto, ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, porque o mundo passa com as suas concupiscência ou cobiça, em outras palavras. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Deus seja louvado. Então, vemos que nos piores momentos da vida que alguém possa estar passando, assim como Jesus passou lá no deserto, nunca devemos esquecer de que nós estivemos ligados ao nosso verdadeiro Pai Celestial. Se nós estiver com a plena confiança, Ele certamente proverá para cada pessoa, para cada cristão, para cada pessoa que teme a Deus, o meio de nós fazer aquilo que é correto, né? E sair vencedor pela graça de Deus. Satanás tem vencido milhões, tentando-os a condescender com o apetite. Então, se nós olharmos na história do povo de Deus, a palavra do Senhor, nós iremos ver certamente a veracidade desta palavra. O inimigo ele tem vencido milhões e milhões de pessoas nestes pontos que são os principais, né? Diz aqui, mediante a satisfação do paladar, o sistema nervoso torna hesitado e debilita-se o poder do cérebro, né? Então são as consequências que levam a pessoa a se tornar como muitos vivem nesses últimos dias. E o Salvador, falando desses mesmos acontecimentos, dessas mesmas atitudes que muitos seguiriam, ele diz em sua palavra: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois antes do dilúvio eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Então esta profecia nos revela a conduta, o comportamento dos homens e mulheres antes da vinda do Filho de Deus. Então, continuando mais a leitura da palavra de Deus, nos diz aqui o seguinte: desequilibra-se a mente, suas mais nobres e elevadas faculdades são pervertidas. Então, aquelas pessoas que seguem e são dominadas pelo apetite e por outras paixões, né, baixas, elas ficam dessa forma aqui, como disse aqui a palavra de Deus, fica com um desequilíbrio da mente e as suas mais nobres e elevadas faculdades são pervertidas, servindo à cobiça animal, e desprezam-se os interesses eternos e sagrados, né? Então a pessoa, em vez de apreciar aquilo que Jesus Cristo fez e tem feito por nós ao longo dos tempos, as pessoas não têm uma percepção correta das coisas sagradas e muitas das vezes nem dão um valor, né? Alcançando este objetivo, Satanás pode vir com as suas outras duas tentações principais e encontra pronto acesso. Suas múltiplas tentações provêm desses três grandes pontos principais, né? Então, se ele consegue levar a pessoa a condescender com o apetite e leva a pessoa a ter uma fé falsificada em Cristo, leva as pessoas a amar o mundo mais do que a Deus, então por aí é o suficiente para ele levar
tal pessoa à ruína. É por isso que devemos ter o mínimo de cuidado com este sutil adversário. De todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação de nosso Senhor, nenhuma é mais importante do que a que diz respeito ao controle dos apetites e paixões. Então veja só a importância de cada um, servo de Deus e serva de Deus, que vive nesses últimos dias, ter em suas vidas o domínio próprio, exercer domínio próprio em todas as suas ações. Em todos os séculos, as tentações mais atraentes à natureza física têm sido mais bem-sucedidas em corromper e degradar a humanidade. O inimigo ele age continuamente contra os servos e servas de Deus de todos os tempos. Em nossa própria força, é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Ou seja, o homem ou a mulher sem Cristo Jesus são impossível fazer aquilo que realmente está escrito em sua palavra, cumprir fielmente os desígnios divinos. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, falando isso em uma determinada entrevista com o doutor da lei, ele disse para ele: aquele que não nascer de novo não pode ver ou entrar no reino dos céus, né? Então isso é claro, é evidente que para alguém ser vencedor juntamente com Cristo Jesus é necessário que tal pessoa nasça da água do Espírito Santo. Satanás traz-nos-á a tentação por este lado, ou seja, o lado justamente o lado que as pessoas caem, né? Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para aproveitar da fraqueza hereditária e por suas falsas insinuações enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor preparou o caminho para a vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus ele já sabia que o inimigo ele viria a cada pessoa com essas insinuações, com essas tentações que ele ali confrontou com o nosso Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, ali estava como um ser humano, mas estava preparado para vencê-lo. E aí o Salvador diz o seguinte em sua palavra, são palavras de motivação para todos nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras de Cristo nos motivam cada dia a permanecer firme, confiante em seu poder, sabendo que Ele proverá para todo filho e filha de Deus força suficiente para que ele possa vencer juntamente com o Senhor Jesus, né? Diz aqui a palavra de Deus: não é de sua vontade, da vontade de Cristo, que fiquemos em desvantagem colocada no conflito com Satanás. Então Jesus Cristo ele não tem nenhum prazer, ele não fica satisfeito quando nós somos colocados no conflito. Para isso, ele já proveu o Santo Espírito para nos capacitar para vencer o inimigo. Então é necessário que estejamos ao seu lado, que possamos submeter a nossa vontade à sua vontade. E só assim estaremos preparados para sair vitoriosos para a honra e glória do Senhor, né? Então diz mais aqui, para concluir aqui a mensagem, diz assim: não quer que fiquemos intimidados, nem desfalecidos pelos assaltos da serpente. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Então, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, temos essas palavras de ânimo, de confiança e de perseverança que o Senhor Jesus deixou escrito para nós. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e amigos que verão este vídeo e que possamos estar motivados para seguir em frente em nome de Jesus.